Boa tarde, senhores. Aqui é o Marco da Instronic, uma vez mais um webinar que a gente pretende fazer aí, falar um pouco de análise preditivas e algumas tecnologias de análise preditiva. Primeiramente, eu queria me desculpar pelo atraso. Temos alguns problemas técnicos aqui, mas já estão devidamente resolvidos. Gostaria de saber de vocês se está todo mundo me ouvindo bem, está tudo certo, se vocês puderem dar um feedback para a gente, para saber se está tudo bem o áudio, tanto o áudio quanto o vídeo, e os slides também. Seria ótimo, para a gente saber se está tudo certo. E, em segundo lugar, eu queria dizer que vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta. Eu não vou responder as perguntas durante, a não ser que sobrar um tempo, mas está meio apertado, até porque a gente tem bastante coisa para falar. Então, o que vocês tiverem de pergunta pode ser feita, que depois de mandar um e-mail junto, provavelmente já tem no cadastro de vocês, e aí eu eu respondo isso via e-mail para todo mundo. Via e-mail para todo mundo. Bom, começando, vamos falar sobre análise de manutenção preditiva. Começando falando aqui do grupo Instronic, né? A Instronic é uma empresa que está no mercado desde 1977, sempre desenvolvendo soluções, tanto em serviço quanto em venda de equipamento. Venda de equipamentos, a gente tem o serviço e o ciclo se fecha com os custos da tecnologia e os custos dos equipamentos também. Para essa parte de custos, existe uma divisão, né? Você tem a Instronic, que faz a venda dos equipamentos, que comercializa o serviço, mas quem faz toda a parte de custo, principalmente custo de tecnologia, é o Instituto Instronic. Tá? Então, só para vocês entenderem essa divisão que a gente tem. Eu, particularmente, atuo tanto em um quanto em outro. Muita gente não entende bem o que é manutenção preditiva. Eu já peguei aí, pela experiência, as pessoas não entendem exatamente o que é manutenção preditiva, né? Apesar de hoje ser um conceito que está muito bem consolidado no mercado. Mas, mesmo assim, não há um entendimento exatamente da filosofia de predição. Então, eu vou fazer um comentário aqui das diferenças de manutenção, né, para ficar muito bem claro. E, como está no nome, né, preditiva vem de predizer. Né? Então, está lá, significado de predizer. Prever, dizer alguma coisa de maneira antecipada. Meteorologia, predizia temporais. Profetizar, fazer previsões sobre situações futuras. A cartomante predisse a mulher os seus infortúnios. Ninguém aqui é cartomante. Né? Ninguém pode prever por meio espiritual qualquer coisa. Mas a gente, todo mundo aparentemente deve estar aqui, todo mundo é técnico, e a preditiva é a ferramenta que cria características, que cria um método que a gente pode, com dados, fazer um diagnóstico e predizer alguma coisa. Deixar bem claro que predizer, o mais legal da preditiva, e a gente vai falar isso um pouco mais para frente, é predizer mesmo, ou seja, através desses dados, seja a tecnologia que for usada, através desses dados, a gente conseguir pegar qualquer tipo de defeito ou baixa de performance, seja de máquina, seja de sistemas elétricos, seja do que for, no começo. Né? Então, vamos lá.
Então, tipos de manutenção: corretiva, preventiva, detectiva, preditiva e TPM. Sendo que TPM não é exatamente um tipo de manutenção, está mais ligado a uma filosofia, né? Mais ligado a uma filosofia onde as pessoas que estão diretamente tanto da manutenção quanto os usuários do sistema, seja mecânico, seja elétrico, seja máquina, seja o que for, tem que estar envolvido no TPM, né? Mas vamos focalizar bem na corretiva, preditiva e na preditiva. Tá? A detectiva também eu vou falar um pouco. Manutenção corretiva. Esse é o tipo de manutenção, como o próprio nome diz, permite que o equipamento trabalhe até a falha ou muito próximo dela, ou seja, até a quebra de um componente, ou a diminuição da performance do equipamento para depois se fazer a correção. A manutenção corretiva é a mais antiga das manutenções, existir desde o início da Revolução Industrial, porém somente documentada pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Como veremos a seguir, nem sempre a manutenção corretiva é de urgência, se não planejada e planejada. É óbvio que a corretiva é a mais antiga das manutenções, porque é aquela história do quebrou, tem que consertar. Ela é a manutenção de urgência, né? Quebrou, tem que consertar. Tem que dar um jeito de consertar. Quebrou seu carro no meio da estrada, você tem que dar um jeito de consertar. Nem que seja chamar um guincho e levar para o mecânico consertar. Né? Mas veja que até no exemplo do carro que eu acabei de dar, você tem muitas perdas. Tem perda de tempo, você tem um custo muito elevado, porque você tem que chamar um guincho. Aí você vai ter que pagar um mecânico que vai ter que fazer o serviço. Né? Então, basicamente, obviamente, a mais antiga das manutenções. E aí você divide ela em planejado e não planejado. A manutenção corretiva não planejada é a manutenção de urgência quando ocorre uma falha fatal ou um componente ou mais da máquina. Essas falhas podem ser aleatórias e geralmente tiram a máquina de operação. Veja que, inclusive, a manutenção corretiva não planejada ela é extremamente problemática porque com um problema você pode gerar outros problemas. Né? Então, um desalinhamento pode gerar vários outros problemas. Né? Às vezes o problema, por exemplo, você vai fazer uma análise de vibração, detecta lá um problema de rolamento. Que pode estar vindo de um problema de desalinhamento. Quer dizer, uma coisa acaba gerando a outra. A vida útil de um rolamento, quando você tem um eixo desalinhado, ou excêntrico, ou o que seja, você vai ver, você vai ter vai gerar um efeito dominó. Né? E aí, veja, eu estou querendo fazer essa análise exatamente para a gente entrar diretamente em contato com o custo. Né? A manutenção corretiva não planejada, de longe, é a mais cara. Né? Então, ela realmente é um problema. A planejada, quando é percebida uma queda de performance do equipamento e então programada uma intervenção. Apesar de não existir uma falha fatal, esse tipo de manutenção também traz muitos custos e danos à indústria. Veja, muita gente confunde que a manutenção corretiva planejada com a preventiva. Né? Veja, a corretiva planejada, você tem primeiro ela está entre a primeira baixa de performance e a quebra. Né? Enquanto a não planejada está na quebra, a manutenção corretiva planejada, ela está entre a baixa de performance, que 90% das vezes acontece, às vezes uma falha fatal não existe, ela simplesmente o equipamento está funcionando bem e de repente quebra, principalmente equipamento mais eletrônica, né? Mas pode acontecer também em outros tipos de material, de equipamento, de sistemas, mas a manutenção corretiva planejada ela está entre a baixa de performance e a quebra. Quer dizer, ela está um pouquinho antes.
Vantagens e desvantagens da manutenção corretiva. Primeiramente, não existe vantagem nenhuma para a manutenção corretiva. Ela sempre vai existir. Né? Sempre vai existir. Às vezes existem falhas, tanto na preventiva como na preditiva, né? Que vai acontecer, que pode acontecer, e às vezes é uma coisa que é uma falha indetectável que de repente acontece. Mas não tenha dúvida que tanto a corretiva quanto a preventiva como a preditiva tem que diminuir a manutenção corretiva. Tá? Perda de tempo com diagnóstico. Quer dizer, você quebrou o equipamento parou, você tem que descobrir o que quebrou. Quebra de componentes em efeito dominó, como eu já falei para vocês. Uma coisa vai quebrando a outra. E a hora que estoura, né, acontecem outros problemas que não são só o que seria o problema inicial. Né? Alto custo na compra de componentes quebrados. Você vai ligar para o cara lá, para a pessoa que vai te vender a peça, e ele vai virar e fala assim, eu preciso para ontem tal peça. Esse para ontem já diz tudo em relação a custo. Né? Baixa na produção, claro, tanto na corretiva planejada como não planejada, você vai ter uma quebra de produção ou uma baixa de produção se você tiver uma falha na performance. Né? Atrasos na entrega, óbvio. Aí entramos no fluxo de efeito dominó em relação à baixa da performance. Né? Custo alto com hora extra, alimentação, etc. Ou seja, você tem alguma coisa que está produzindo 24 horas, seja ela qual for, e ela vai ter uma queda, ela quebra no meio da noite, você precisa continuar produzindo, você vai ter que chamar seus funcionários ou as pessoas que são encarregadas para isso, seja lá, bom, quem trabalha em manutenção sabe, ninguém tem horário para nada. Só que com a corretiva isso fica muito mais problemático. Manutenção preventiva. Tem como objetivo prevenir paradas e queda de rendimento do equipamento. Com esse objetivo, se torna capaz da possibilidade de planejar paradas, trazendo vários benefícios para a empresa, baseada em ciclos de vida útil dos componentes do equipamento. Né? Um exemplo, a revisão do teu carro a cada 10 mil quilômetros ou 6 meses. Né? Ou seja, é aquela que a gente sabe, a vida útil, que é dada uma vida útil para os componentes de uma máquina, por exemplo, e a gente vai chegar antes dessa vida útil e vai trocar esses componentes. Ou seja, você vai iniciar um ciclo e ganhar mais um tempo. Né? É o ideal? Não é o ideal, mas sem dúvida nenhuma é, sim, a manutenção mais utilizada no mercado, ou as empresas mais utilizam. E ela também... como eu estava dizendo, ela não é o ideal, mas ela ajuda muito em relação a outro tipo de manutenção. Vantagens da manutenção preventiva. Evita-se a quebra e a parada repentina do equipamento. Ou seja, pode ser programada uma parada. Você não vai ter exatamente uma quebra do fluxo da máquina. Você vai parar, pensar e falar, olha, aqui é a melhor data, aqui nós vamos estar com a produção em baixa, ou em sistemas elétricos que seja, a gente vai estar com uma baixa carga. Né? Então, você vai programar, então você vai ter, na verdade, você vai ter uma perda, mas essa perda é muito menor do que uma parada repentina, talvez, até porque normalmente a corretiva é feita quando você está na carga máxima. Seja ela da produção, seja ela da carga elétrica, seja lá o que for. Porque é exatamente quando você estressa o sistema e ele quebra. Então, você faz exatamente o contrário aqui. Você programa para quando você tiver um respiro, que você esteja com a sua produção baixa, seja lá o que for, e faz a parada. Os equipamentos estão sempre trabalhando numa boa performance. Ou seja, é isso que exatamente que eu disse. Essa é a grande diferença.
da manutenção preventiva. A compra dos componentes pode ser planejada, tornando-se mais barata. Ou seja, vou precisar de um rolamento para daqui 6 meses. Eu quero o preço agora, vou programar, eu vou te pagar a hora que já fica feita a compra, uma compra programada, por exemplo. A hora que for para pagar, você me manda a fatura, eu pago e você me entrega. Daqui 6 meses, sei lá. Então, isso na hora de negociação é muito melhor. Facilita-se a logística dos componentes. Também, você pode ter tudo organizado antes de começar a manutenção preventiva. Né? Diminuição de hora extra do pessoal da manutenção. Ou seja, geralmente você vai fazer em horário comercial. Ou se você for prever, vamos fazer em horário comercial, vamos fazer depois do horário, também você já tem uma planilha de custos que está lá prevendo isso. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Tá? Desvantagens da manutenção preventiva. Quer dizer, troca de componentes sem necessidade. Né? Isso é o mais comum. Quer dizer, você está trocando o cliente, o fabricante de um rolamento, por exemplo, te dá uma vida útil de um rolamento para tanto ciclo. Né? Ou para tanto tempo a tanto ciclo. Mas isso não é, isso é uma média, né? Ele pode durar muito mais, como ele pode durar muito menos, né? Claro, existe uma margem de segurança que o fabricante dá, então a probabilidade de durar menos menor. Então, mas você pode estar trocando o rolamento sem a necessidade de estar trocando, ele pode estar bom, né? Paradas programadas desnecessárias, ou seja, programei, mas como eu vou trocar um negócio que não tem necessidade de ser trocado, essa parada toda, todo esse custo que vem atrás da parada, pode ser desnecessário. Ou o contrário, como eu falei, mas você programa a parada e antes da parada você tem uma quebra. Né? Isso pode acontecer muito na corretiva programada, porque você já tem uma baixa de performance, né? E aí ela vira corretiva não programada porque você tentou esperar um X e não aguentou. Tá? Mas pode acontecer também com a preventiva. Tudo bem? A manutenção detectiva. A manutenção detectiva é a atuação efetuada em sistemas de proteção, buscando detectar falhas ocultas ou não perceptíveis ao pessoal de operação e manutenção. Um bom exemplo para manutenção detectiva é o conjunto de detector de fumaça Sprinkler, que é o detector lá de fumaça que você tem no hotel que gera. Quer dizer, você tem uma medição e ele tem uma é uma coisa que acontece mais eventualmente, quer dizer, você tem um sensor para eventos mais rápidos. Né? O que eu quero dizer com a manutenção detectiva é que você tem exatamente isso, você tem sensores para detectar, ao contrário da preditiva, que você vai acompanhando o defeito, a detectiva serve para você resolver problemas que você não tem uma queda de performance do material. Então, ela não te dá o aviso. Né? É que nem o caso do Sprinkler com a fumaça. Quer dizer, ninguém vai avisar, olha, vai pegar fogo amanhã. Né? Simplesmente, a hora que pega fogo, vai fumaça, você tem um detector de fumaça e depois o Sprinkler entra para apagar aquele fogo. E chegamos na preditiva, que é exatamente aquela que vai predizer. Né? Então, a manutenção preditiva é baseada no acompanhamento de parâmetros mensuráveis de uma máquina, parâmetros esses que devem estar ligados direto ou indiretamente à origem das falhas. Ou seja, eu tenho parâmetros que me indicam, eu vou ter dados que me indicam que eu tenho determinados parâmetros que vão estar bons ou ruins. Esses parâmetros nem sempre são, vai muito, às vezes, pela experiência. Né? Esses parâmetros estão mais, pode ser até dados pelos fabricantes, hoje em dia tem algumas coisas que podem ser até dados pelos fabricantes. Né? Mas muito pela experiência também.
Parâmetros necessários. Fazer uma linha de base, fazer um gráfico de tendências e determinação de nível de alarme. Observação, esses parâmetros podem ser fixos para cada componente ou não fixos, conforme a variação da condição. Né? Linha de base extremamente necessária. Né? Quer dizer, ela pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser feita baseada na experiência, por exemplo, você pega um rolamento, esse rolamento é novo, teoricamente ele é um rolamento bom, porque ele é novo, certo? E você faz a linha de base em cima de uma medição feita nesse rolamento, tá? Então você faz uma primeira medição, fala assim, esse cara é novo, então eu vou comparar os outros com esse. A partir desse eu sei o que está ruim e o que não está ruim. É a sua referência. E tem a linha de base que é dada pelo fabricante em alguns casos. Gráfico de tendência é extremamente necessário, tá? Extremamente necessário, para que você acompanhe esse rolamento. Vamos dar como exemplo o rolamento, certo? Isso serve tanto para componentes elétricos como para componentes mecânicos. Mas o gráfico de tendência é o cara que você vai olhar, eventualmente, a cada, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, certo? E é onde você vai começar a olhar a degradação daquele componente. Tá? E, por último, a determinação de níveis de alarme. Quer dizer, geralmente, você tem 3 níveis de alarme. Né? O primeiro de atenção, né? Que é quando o componente começa a se degradar. Tá? E quando ele começa a se degradar, você vai diminuir a periodicidade das suas medições. Eu faço medição no rolamento X a cada 6 meses. Né? Opa, chegou no alarme. Ele começou a alarmar, está no amarelo. Porra, não vai ser mais de 6 meses. Vai ser a cada 4, 3. Né? Aí você tem um segundo alarme, que esse sim merece você até um acompanhamento de menos tempo. Vai ter que ser semanal. Até que chega um alarme que ele não está na quebra, né? Ele está abaixo da quebra, ele está abaixo da baixa de nível de performance do equipamento, que é quando você vai programar a sua manutenção. Então, falando aqui, a linha de base é a linha de referência de um parâmetro de determinado componente ou máquina. Esse parâmetro é o que se considera normal para o funcionamento de um componente. É o ideal, ou o mais próximo do ideal. Pode ser determinado a partir de uma norma do fabricante, de comparação entre componentes iguais, ou até mesmo da condição de temperatura e umidade do local. Essa última parte aí está muito relacionado, por exemplo, nós vamos falar em ultravioleta, que é efeito corona, pessoal que trabalha aí com a parte de elétrica, né? Então, o que acontece? Quando você tem... você vai pegar, fazer a detecção com ultravioleta ou ultrassom de efeito corona, o efeito corona na praia, por exemplo, ou no litoral, que você tem uma umidade muito diferente, é muito alta, é diferente do efeito corona ou o momento que vai acontecer o efeito corona no centro-oeste do Brasil, por exemplo, que é extremamente seco. Todo mundo sabe, todo mundo que trabalha em subestação, as pessoas que trabalham em subestação, sabem que quando você tem chuva, por exemplo, que a umidade vai a 100%, o efeito corona normalmente fica audível. E assim que seca, que você tem um tempo seco, que seca a umidade, esse efeito corona abaixa e você não tem. Esse efeito corona não tem como controlar. Ele não tá ligado à sujeira, por exemplo. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso. Ultravioleta é uma tecnologia que cada local vai ter uma determinada linha de base. Tudo bem? Depois a gente vai voltar a falar sobre ultravioleta. Gráfico de tendência é a curva de um parâmetro formada a partir da linha de base até a condição de falha iminente. É extremamente importante
para a determinação da parada e o aproveitamento maior dos componentes. Ou seja, eu vou até o limite do componente. É aí que está a grande vantagem da manutenção preditiva. Tá? Porque ela vai até o limite. Não importa se o rolamento tinha que durar 6 meses, ou, teoricamente, o fabricante me deu 6 meses de vida útil do rolamento, ou X ciclos, ou X rotações, o que seja. Tá? Isso não importa. Importa o que a realidade. Aqui nós estamos muito mais próximos da realidade do que a média que o fabricante fez. Tá? Então, isso é extremamente importante para custo. Tá? O custo é muito importante, porque eu vou trocar um componente realmente com necessidade de troca. Eu vou lavar um isolador exatamente quando precisa ser lavado o isolador. Tá? Só para dar um exemplo mecânico e elétrico. Tudo bem? E os níveis de alarme são os pontos onde serão gerados avisos que o inspetor de manutenção irá receber conforme aumento graduativo de determinado parâmetro. Né? Geralmente são divididos em primeiro alarme, quando esse nível do parâmetro atingido, deve-se diminuir a periodicidade das medições do parâmetro. Segundo alarme é o alarme intermediário, onde a partir desse ponto deve-se começar a planejar uma parada. E o terceiro alarme é um alarme de falha eminente, ou seja, se deve-se parar a máquina imediatamente. Veja que o terceiro alarme, geralmente é usado mais quando é usado de serviço, seja lá qual tecnologia for. Porque, principalmente quando é primeiro, ou um serviço, ou quando é a primeira medição. Né? Primeira medição, você vai pegar vários alarmes aí, vários alarmes vermelhos aí, que é para troca imediata. Por quê? Porque você não tinha parâmetro nenhum e agora você tem um parâmetro, certo? E você vai pegar muito mais coisas com probabilidade de quebra. Conforme vai passando o tempo, isso vai diminuindo. Né? E as empresas, por exemplo, que têm a manutenção preditiva não terceirizada, do que se usam, que fazem um acompanhamento do gráfico, ou o pessoal de serviço também, que faz serviço na mesma empresa, que faz o acompanhamento, né? Vai diminuir muito esse terceiro alarme. Você vai ter basicamente o primeiro e o segundo alarme. Porque vai estar todo mundo atento a isso. Manutenção preditiva. Condições básicas. O equipamento, sistema de instalação deve permitir algum tipo de monitoramento e medição. Óbvio. Seja ele qual for as tecnologias. Tá? O equipamento e o sistema de instalação devem merecer esse tipo de ação, em função dos custos envolvidos. Certo? É óbvio, todo mundo sabe, seja na planta, seja na subestação, seja onde é, o que é mais importante de fazer a averiguação. Apesar que hoje em dia, com os equipamentos, você pode fazer em tudo, começar em tudo. As falhas devem ser oriundas de causas que possam ser monitoradas e ter progressão acompanhada. Né? Voltando àquele caso do sprint, né? Que a fumaça, um dia antes, não pode ser detectada. Ela só pode ser detectada a partir do momento que você tem um incêndio. Né? Então, esse tipo de coisa não dá para ser detectado. Né? Agora, uma falha em rolamento, começa uma falha no rolamento, ou começa a sujar a sujeira no isolador, né? Você começa a ter um acúmulo de sujeira no isolador e o nível de corona começa a aumentar, isso sim pode ser monitorado. Tá? Então, falhas de quebra, uma falha de um equipamento, de uma peça que já veio do fabricante quebrar e de repente você tem uma quebra, né? Isso não pode ser detectado. Deve ser estabelecido um programa de acompanhamento, análise de diagnósticos sistematizado. Isso é um negócio interessante. Por quê? Essa é uma das maiores falhas que eu vejo, né, acontecer. Porque, lembra que a gente falou em 3 níveis de alarme. Por exemplo, numa subestação,
geralmente, por facilidade, né, as companhias vão fazer e fazem aquela manutenção naquela subestação inteira, óbvio, né? Você tem subestação uma longe da outra, então vamos fazer inteira, né? Só que você, na verdade, você tem 3 tipos de alarme. Você tem o amarelo, o verde, o amarelo e o vermelho, certo? No verde, você já tem que começar a diminuir a periodicidade, né? Agora, e os componentes que não atingiram o verde? Né? Então, você tem que... Tudo bem que você faça a manutenção preditiva na subestação, como eu estava falando, inteira. Mas ela tem que ser baseada no alarme mais problemático, no verde ou no amarelo. Tudo bem? Nós temos que olhar a componente A, B, C, mas não precisamos olhar o D. Quer dizer, é óbvio que ninguém vai na subestação e não vai deixar de olhar o D, vai olhar o D. Mas você não tem que esperar 6 meses para ir olhar o D e depois olhar o ABC. Isso acontece. Tá? Isso acontece. Tá claro? Se não tiver ficado claro, por favor, pergunte. É fundamental que a mão de obra de manutenção responsável pela análise e diagnóstico seja bem treinada. Não basta medir, é preciso analisar os resultados e formular diagnóstico. Esse é um outro X de qualquer departamento de manutenção. Posso falar, a gente coloca a faca no pescoço toda vez que acontece um alarme vermelho, né? Nenhuma empresa normalmente gosta de fazer uma parada, né? Porque isso significa dinheiro, tá? Então, você chegar, né, e falar, olha, vamos ter que fazer uma parada porque tal coisa vai estourar, você está colocando sua cabeça em xeque, porque se aquela coisa não tiver realmente com problema, aquilo custou muito dinheiro, seja para a fábrica, seja para sistemas elétricos, seja para o que for. Tudo bem? Então, a gente tem que estar muito bem treinado. Tá? É exatamente para diminuir essa margem de erro. Sei que todo mundo erra. Nesse caso aqui, experiência é extremamente importante, né? Mas tem que estar atento a isso, porque, queira ou não, é o pescoço que está em jogo. No fato de ter certeza do que está falando. Porque a hora que chega na diretoria, ou seja, o departamento mais alto, o cara está vendo cifrão. Né? 99% das vezes o cara está vendo cifrão. Se houve uma perda de dinheiro, é um negócio mais complicado. Tudo bem? Vantagem da manutenção preditiva. As paradas são baseadas na condição real das máquinas e componentes, e não em condições médias de quebra. É o que eu estava falando. Todos os parâmetros dados pelo fabricante é uma média. Aqui, a gente está se baseando no real, no que está acontecendo. Se ele não vai durar, se aquele rolamento não vai durar 6 meses, vai durar 7, melhor. Ao contrário também, se ele não vai durar 6, ele vai durar 5, a gente vai fazer a detecção e você não vai ter uma quebra, não vai ter uma quebra repentina. Tá? Os componentes serão trocados quando houver uma necessidade real. Né? Isso vem do outro. Né? E as probabilidades de falhas fatais caem drasticamente. Quer dizer, eu estou vendo, eu estou enxergando que aquele componente está se deteriorando. E eu sei que em determinado momento X ele vai quebrar. Eu vou ser inteligente bastante para fazer essa troca antes do momento ideal. Tudo bem? Por isso que é preditiva. A gente está predizendo, aquilo lá daqui 1 mês vai quebrar, ou mais tantos ciclos da máquina vai quebrar. Né? Então, a gente está predizendo alguma coisa. Então, temos aqui algumas tecnologias da manutenção preditiva, como análise de vibração, ultrassom, termovisão, ultravioleta, né?
E ensaios em motores também, que não está aqui, mas eu também tenho uma parte aqui que eu vou falar um pouco. Isso é uma coisa muito interessante, né, da manutenção preditiva. Porque a preditiva, ela até está escrito errado aqui, no quadro azul, à direita, superior, não é manutenção preditiva, sim preventiva, tá? Só para corrigir aqui, eu estou vendo isso agora. Mas no segundo alarme, a manutenção preditiva vira uma manutenção preventiva, certo? Porque você vai pôr uma data para fazer a manutenção. É claro que, ao contrário da data da manutenção preventiva pura e simples, não é uma data baseada no que o fabricante diz, ou que a tua experiência diz. Mas é baseada numa condição real na curva do gráfico de tendência. Certo? E naquele caso do terceiro alarme, como eu estava falando, que conforme você vai fazer a preditiva, ele vira uma manutenção corretiva programada. Né? Ou seja, olha, eu tenho uma falha assim, eu tenho que parar em máximo tanto tempo. E aí a gente vai fazer a correção. Tudo bem? Isso que é interessante. Na verdade, a manutenção preditiva é uma grande ferramenta para as outras manutenções, os outros tipos de manutenção. Tá? Vamos começar para falar das tecnologias preditivas com análise de vibração. Análise de vibração é um processo pelo qual falhas em componentes móveis de equipamento são descobertas pela taxa de variação das forças dinâmicas geradas. Tais forças afetam o nível de vibração e podem ser avaliados em um ponto acessível da máquina sem interromper o funcionamento do equipamento. Isso é importante, certo? Todas as tecnologias que nós vamos falar, todas as tecnologias que a gente vai falar aqui, são feitas com os equipamentos ou os circuitos ligados, conectados, funcionando. Inclusive análise de vibração. Então, você tem dois tipos de medição. Global é a medição da resultante de todos os componentes vibratórios de uma máquina. E espectral é a medição com separação de frequência, a FFT, apontando separadamente cada componente de máquina. Hoje em dia não é tão assim, né? Mas antigamente você tinha uma canetinha, por exemplo, que você fazia a medição global. E o próprio usuário fazia essa medição e falava, opa, né? É global. Como a gente chama global, porque a gente está pegando todas as frequências aqui, todos os componentes da máquina. Né? Ele está medindo a máquina no geral, certo? Então, é exatamente isso. Ele pegava o usuário, ele pegava e falava assim, opa, não sei o que é, mas está aumentando aqui a vibração global. E aí ele chamava o departamento de manutenção. E aí a manutenção ia lá, fazia a preditiva. Né? Hoje em dia já é um pouco diferente disso. Hoje em dia já se faz o espectral direto. Né? Como a análise de vibração já está muito bem inserida no mercado brasileiro, né? Acontece exatamente isso. Então já se faz o espectral direto. E é melhor que se faça espectral direto, porque eu não vou acompanhar a vibração global da máquina. Eu vou acompanhar o rolamento, eu vou acompanhar um eixo, eu vou acompanhar a cavitação, tá? Da máquina. Seja uma bomba, seja bomba motor, o eixo bomba motor, seja lado acoplado, lado não acoplado, o que for. Tá? Eu vou fazer esse acompanhamento. Tá? É muito melhor. Né? Assinatura espectral. Todos os componentes comuns possuem diferentes frequências particulares de vibração que podem ser isoladas e identificadas. A amplitude de cada componente de vibração distinto deverá permanecer constante ao longo do tempo, caso não ocorram alterações na dinâmica operacional
da máquina ou da mudança da integridade dos componentes. Né? Ou seja, o ideal é que o nosso gráfico de tendência seja flat, seja reto. A gente sabe que não é assim. Então, cada um tem uma assinatura espectral. Cada um trabalha numa frequência, às vezes casa uma frequência com outra. Né? Então, acontece exatamente isso. Você tem como saber, por essa assinatura espectral, e gasta o FFT, né, a transformada rápida do Fourier, graças ao Fourier, a gente consegue descobrir qual que é o componente que está com problema. Defeitos que podem ser detectados e acompanhados. Rolamentos deteriorados, engrenagens defeituosas, desalinhamentos, desbalanceamentos, deformação em eixo, folgas e problemas elétricos. É claro que se eu for falar de análise de vibração aqui, nós vamos ficar o dia inteiro, né? Ou mais que isso, né? Um curso de análise de vibração são praticamente 5 dias. Mas falando rapidinho, basicamente, com isso, a gente consegue fazer a detecção. Próxima tecnologia, ultrassom. A escala audível humana é de 20 Hz até 20 kg. A média de percepção é de 16,5 mil Hz, ou kHz. O ultrassom propagado no ar é uma vibração de alta frequência que transmite energia por deslocamento de partículas no ar. A tecnologia do ultrassom trabalha normalmente com frequências acima de 20 kHz. Só para fazer uma introdução para vocês, como é que começou a detecção por ultrassom? Começou com vazamento. Então, ele foi pressurizado tanques de combustível e se descobriu que com vazamento e a passagem do ar, como ele estava pressurizado com ar, a passagem gerava ultrassom. E aí alguém teve a genial ideia de pegar um equipamento de detecção de ultrassom. Então, ele pressurizava o tanque, por exemplo, ia lá na solda, por exemplo, procurando o vazamento e detectava onde era esse vazamento. Com o passar do tempo, foi se descobrindo que outras coisas geravam ultrassom. O efeito corona, lá no comecinho dele, quando existe a ionização ainda, nós vamos falar um pouco de efeito corona para frente, quando começa a ionização, que a ionização é a batida dos elétrons, quando acontece essa batida dos elétrons, que dá o efeito azulado e outras coisas, gera ultrassom. Então, com o ultrassom, eu consigo detectar também o efeito corona antes. Né? Os problemas mecânicos, como cavitação e outras coisas, ou rolamentos, também começam lá atrás. Ele começa com o ultrassom. Né? Então, o ultrassom, de longe, ele é a tecnologia mais versátil. Porque eu posso detectar vazamento, por exemplo, dentro de uma fábrica. Né? Não vou falar tanto na parte elétrica, mas dentro de uma fábrica, por exemplo, seja ela qual for, eu posso. Geralmente você tem linha de ar comprimido, eu posso achar o vazamento. Né? Você tem válvula, posso detectar o problema em válvula. Eu tenho bandejamento, eu posso detectar o problema elétrico em bandejamento. Se tiver uma subestação, eu posso detectar o nível de corona na subestação. Né? Bombas, eu posso detectar problemas de enrolamento ou cavitação na bomba. Né? E várias outras coisas. Sem dúvida, para o departamento de manutenção, para quem tem todos esses tipos de coisas, todos esses tipos de problemas que podem acontecer num só lugar, e que geralmente acontecem em fábricas, é o melhor, sem dúvida, é o melhor custo-benefício. Tá? Porque ele vai fazer tudo. Né? Vai fazer tudo. Geralmente, quando é separado, tem briga. Né? Quando você tem manutenção elétrica, manutenção mecânica, rola uma briga aí pelo equipamento. Não é uma vez que eu vi isso, eu já vi isso muito mais que isso. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei como é que está o
som de fundo aqui, mas a gente está com uma chuva, tem um dilúvio aqui em São Paulo, aqui onde a gente está, e tem bastante trovão, então, se for alguma coisa, nos perdoe aí, mas é simplesmente por causa da chuva. Então, vamos falar, porque a alta frequência tem algumas limitações, né? A gente está falando de ondas de alta frequência. Então, baixa frequência e alta frequência, as ondas de baixa frequência e superfícies sólidas vão aparecer como não transparentes, está errado aqui, não transparentes aos objetos. E as ondas de alta frequência, por outro lado, são curtas e não podem, desculpa, ao contrário, as de baixas frequências vão parecer transparentes, e as de alta frequência não vão penetrar no solo. Quando você está no farol, chega um cara do lado com um som bem alto, o que você ouve? Baixa bateria, porque são exatamente a baixa frequência. Por isso baixo, né? A alta frequência, que é guitarra, voz, dependendo do que aconteça, seja que o cara estiver ouvindo, é alta frequência. Então ele não vai entrar no teu carro. Onde eu quero chegar? Ultrassom, a gente vai medir alta frequência. Então, esses anteparos podem ser tanto um problema como uma solução para quem vai fazer a medição. Né? Ele pode ser um problema porque se você for fazer a medição atrás de uma parede, por exemplo, dificilmente você vai pegar o problema, porque ele não vai atravessar a parede. Por outro lado, se eu tenho um conjunto de válvulas e uma delas estiver vazando, uma do lado da outra, se você tiver um barulho de fábrica ou qualquer coisa, né? Ou seja, aquelas válvulas de descarga, né? Que você tem a descarga, uma descarga depois da outra, você consegue isolar uma válvula simplesmente com algum objeto que isola ela. Um objeto como uma prancheta, ou um pedaço de madeira, ou 2 pedaços de madeira, depende. Você consegue isolar e eu consigo medir. Então, isso pode tanto ajudar como pode atrapalhar. Tudo bem? É a tecnologia mais versátil das análises preditivas e pode atuar nas seguintes aplicações: elétrica, mecânica e conservação de energia. Ultrassom, aplicação elétrica, detecção prematura, de efeito corona, tracking, arcos e descargas parciais. Tá? Sejam eles isolador, no transformador, na bucha do transformador, na conexão de baixa do transformador, na conexão de alta da bucha do transformador, em outras conexões de outros transformadores, de outro tipo de transformador. Obviamente, a tensão é muito importante aqui. Porque quando a gente fala em efeito corona, não se esqueça que está diretamente ligado à tensão. Obviamente que você tem acima de 1.4, 1 kV. A literatura diz entre 1 kV e 1.4 kV, mas acima disso você pode ter efeito corona. Mas é óbvio, quanto maior a tensão, mais corona você pode ter. Tá? E mais visível ela vai ser. Tudo bem? Então, inspeção em linhas, transmissão e distribuição, inspeção em painéis, o CCM, medição de circuito de proteção, inspeção em motores, geradores, transformadores de para-raios, em condutores e dutos de bandejamento aéreo. Claro que para tudo isso você tem uma técnica diferente uma da outra. Tá? Você tem vários tipos de sensores para fazer essas medições. Né? Opa, repetiu aqui. Aplicação mecânica, cavitação em bombas, análise de válvulas e compressores, inspeção de rolamento, impedir excesso e falta de lubrificação, que é uma coisa tem muito problema de excesso de lubrificação, e excesso de lubrificação traz problemas, tá? Caixas de engrenagem, tudo isso você faz a detecção. E a conservação de energia, vazamentos, trocadores de calor, purgadores, válvulas de estanqueidade. Tá? Tudo isso você consegue fazer com um único equipamento. Bem?
Ultravioleta. Esse equipamento, ao contrário do ultrassom, ele é baseado para somente uma coisa. Ele faz a detecção de efeito corona. Também, seja onde você tem efeito corona, mas ele só faz a detecção de efeito corona. Fazendo uma análise com ultrassom, é importante que eu fale para vocês que hoje em dia já se existem estudos feitos pelo EPRI, por exemplo, que é extremamente consagrado pelos trabalhos técnicos, sobre ultravioleta. Em relação ao ultrassom, é a diferença de você ver um gráfico de FFP ou um gráfico de ultrassom no tempo contra uma imagem, né? Isso obviamente, é muito mais didático, né? Principalmente quando você tem uma diretoria ou uma gerência que não é tão técnica. Você vai mostrar isso. Isso acontece também bastante, não sei se é o caso de cada um, mas falando para quem é o caso. Isso é extremamente didático. Quer dizer, eu estou vendo uma imagem onde tem um problema de corona. Né? Claro que tem técnicas, você tem que respeitar essas técnicas, né? De fazer essas medições. Principalmente a parte de filtros, etc. Né? Respeitar uma determinada umidade, não adianta você fazer acima de 80%, 70%, 80% de umidade, você não vai conseguir fazer com exatidão. Né? Então, você tem várias técnicas. Eu não vou ficar aqui falando, senão a gente vai perder um dia inteiro. Né? Mas, em relação ao ultrassom, é exatamente isso. Tá? Eu vou ter exatamente a imagem, coisa que o ultrassom não vai ter. Ele vai detectar igual ao ultrassom, vai detectar com ultrassom. Outra coisa que acontece, outra diferença, é que se você tiver uma linha de transmissão, isso acontece mais em linha de transmissão. Você tem uma certa distância, uma cadeia de isolador, ou ultravioleta vai te dar com exatidão o problema, em qual isolador está o problema. Ao contrário do ultrassom, você não está vendo, você está fazendo uma mira, você pode ter você pode até ter certeza em qual isolador que é, dependendo da distância, mas nunca sempre não que seja um chute, mas está muito mais próximo. Você tem muito mais probabilidade de erro do que ultravioleta. Tá? Outra diferença é que ultravioleta você pode colocar num carro, o ultrassom também você consegue colocar no carro, mas principalmente em helicóptero. Igual a termovisão, você consegue colocar no helicóptero e sair fazendo as medições. Tá? Então você ganha tempo, principalmente em linha de transmissão. O pessoal que trabalha em fábrica, o pessoal que trabalha só em subestação, isso não é tão importante. Mas para a linha de transmissão é muito importante. Coisa que o ultrassom você não consegue. Então, vamos lá. Definição de efeito corona. Efeito corona é um fenômeno fotoquímico oriundo da ionização em torno de um campo elétrico por motivo geralmente ligado à mudança da geometria do material, seja por motivo mecânico ou por acúmulo de outros materiais na superfície do material. Presta atenção. É um fenômeno fotoquímico. O químico, que é o que gera o foto, é onde eu detecto o ultrassom. E o foto, que é onde gera a luz, é onde eu detecto ultravioleta. Essa luz está no espectro de ultravioleta. Tudo bem? Por isso, consegue-se fazer a detecção. Um campo elétrico pode acelerar elétrons livres. Quando esses elétrons ficam carregados pela energia do campo, começam a se chocar com átomos e formar novos elétrons. Isso é chamada de ionização por impacto. Esse impacto pode gerar luz, energia acústica, radiações eletromagnéticas. Lembrando que esse é um processo ainda sem centelha, faísca ou arco voltaico. Essa última parte é muito importante. Porque sem faísca, sem centelha ou sem arco voltaico,
não tem calor. Se não tem calor, o termovisor vai falhar. Não é uma falha, porque ele não vai detectar. Não pode detectar alguma coisa que tem diferença de calor. Mas ele não vai fazer. Então você vai ter uma quebra, ou então você vai pegar um arco voltaico ou faíscas ou qualquer coisa, e aí você vai detectar com o termovisor. Só que aí a perda do teu componente já vai estar efetivada. Você vai ter que ter uma troca de componente. Por exemplo, dando um exemplo em real, isolador. Tem lá um isolador sujo. Essa é a diferença entre a troca de um isolador, quando você detecta o problema com o termovisor, você provavelmente, 90% das vezes, você vai ter que trocar o isolador, enquanto que, com a detecção ultravioleta, eu só preciso limpar esse isolador. Você vai ter a perda da parada, nos dois casos, só que um você vai ter a perda do componente e o outro é só uma limpeza do componente. Isso, em termos de dinheiro, é uma baita diferença. Então, ali, voltando também, isso é chamado de ionização. Né? Você tem gerar luz, que é ultravioleta, e energia acústica, que é ultravioleta. Então, pelas duas tecnologias, você faz a detecção. A tecnologia ultravioleta é mais assertiva, nesse sentido. Há muito pouco tempo atrás, não existia um estudo tão completo de ultravioleta para dizer, porque a grande X da questão era saber o que é ultravioleta normal, o que é efeito corona normal ou o que é efeito corona anormal. Né? Hoje em dia já existe estudo. A gente trabalha com uma empresa chamada Ovirco, e essa empresa fez um trabalho muito grande, né, com o EPRI e algumas outras empresas, e fizeram, hoje já existe esse estudo, tá, dizendo como diferenciar isso, muito melhor do que no passado. Existia vários tipos de maneira de se detectar o efeito corona. Né? Uma exposição visual, tem algumas empresas que fazem por lua nova, e os caras ficam lá com binóculo, um dia de lua nova, tem que rezar para Deus para não ter nuvem, etc., para ver se você detecta o azulado, por exemplo, em linha de transmissão. O ultrassom, que foi a tecnologia seguinte, mas em linhas de transmissão ele é um problema, porque você não é tão assertivo, principalmente quando você tem uma determinada distância e uma cadeia muito grande de isoladores, por exemplo. Então, ele acaba não sendo tão assertivo. Né? Você sabe que tem um problema, mas você não sabe qual é o isolador que tem problema. E o ultravioleta. O ultravioleta, eu sei exatamente onde é o problema. Eu pego exatamente o foco do problema. As câmeras de ultravioleta são usadas para a detecção de luz ultravioleta emitidas pelo efeito corona. Hoje em dia já se pode fazer um diagnóstico completo que tem como referência o estudo que foi feito pelo Virco e pela ERA, como eu já tinha falado anteriormente. Hoje em dia já existe a contagem de fóton, que pode ser feito como uma linha uma linha de base. Né? Funciona perfeitamente inspeção aérea por carro. Já tem o GPS integrado, coisa que o ultrassom, nenhum equipamento do mercado tem. Né? É um excelente confirmador de diagnóstico em relação ao ultrassom. Eu diria que hoje é o inverso. Né? Hoje o ultravioleta confirma um diagnóstico do ultrassom, até porque o ultrassom, por custo, ele é mais baixo. Certo? Então, eu posso detectar uma cadeia de isoladores com problema, não sei qual é o isolador, mas falo, ali tem um problema. Isso sim, com ultrassom é muito fácil de fazer. Ali tem um problema. E aí vem alguém com uma câmera ultravioleta e faz a detecção do ponto. Né? Relatório preciso e fotográfico. Obviamente,
um FFT é muito mais chato de enxergar do que uma imagem fotográfica que está dizendo exatamente o ponto do efeito corona. Então, aqui eu tenho um exemplo de sujeira no isolador. Tá? Sei exatamente onde está girando. Está lá na parte superior do isolador, né? Uma das fases, e tem um acúmulo de sujeira. Né? 90% das vezes, você limpando somente o isolador, você resolve o problema. Se eu fizer essa mesma imagem com o termovisor, eu não detecto o problema. Eu só vou detectar a hora que tiver descarga ou um tracking. Né? Quando a eletricidade começar a correr pela superfície do isolador. Até que ela corre e abre um arco de fase para fase. Tudo bem? Esse não. Esse eu estou detectando lá quando a sujeira está com problema e está gerando problema e já está tendo ionização. Tá? Como eu disse, tem ionizações que são comuns, tem ionização que não são comuns. Isso, por comparação, é fácil detectar. Muito fácil. Veja, eu entro numa subestação onde a carga é exatamente a mesma para todos os isoladores. Se eu pego o problema num isolador, não preciso ter nenhuma outra coisa. Eu sei que ali a carga é a mesma. Um está gerando corona, o outro não está. É óbvio que está gerando corona é um problema. Tá? Claro que tem muito mais técnicas envolvidas nisso. Porque você tem um acerto grande na câmera para fazer. Análise de motores. Né? Vamos entrar um pouco na análise de motores. Aqui não tá escrito análise de motores, mas isso aqui já fala sobre análise de motores. Ele está falando sobre provas dinâmicas. Todas as tecnologias que a gente citou aqui são provas dinâmicas. Prova estática é aquela que você para, seja lá o que for, um sistema elétrico, uma máquina, uma produção, né, para fazer um ensaio. Todos eles são dinâmicos. E essas provas dinâmicas são feitas, né? Todas as tecnologias, excetuando ultravioleta, aqui a gente pode separar problemas mecânicos dos elétricos. Principalmente em conjunto bomba, motor, e você pode ver se o problema é elétrico ou um problema mecânico, tanto na análise de vibração quanto no ultrassom. E também aqui na análise de motores. Né? Fornecimento de informação de problemas iniciais com os alarmes, a gente já falou sobre isso. Né? Fornece suporte para outras tecnologias, como termografia, vibração, sensores. Quer dizer, análise de motores também é complementar. Não existe nesse caso, dessas tecnologias que a gente está falando. Tá? Uma que seja mais inútil ou mais útil que a outra, uma complementa a outra. Quer dizer, você pega 99% dos problemas com termovisão. Mas 1%, um problema, que é efeito corona, você não detecta. Mas a câmera ultravioleta, eu detecto o problema de corona. Quer dizer, eu vou deixar de usar a termovisão porque eu comprei uma câmera de ultravioleta? Jamais. Porque de 100 defeitos, eu vou deixar de pegar 99 para pegar 1. Porém, se eu usar só o termovisor, esse 1 vai ser a pedra no sapato. Porque é um problema extremamente comum, corona. Então, uma complementa a outra. Né? Como eu falei, muitas empresas usam o ultrassom no dia a dia por ser mais barato, por equipe, por várias equipes, né? Para fazer detecção de efeito corona, por exemplo. Então, várias equipes têm ultrassom e a empresa só tem uma câmera de ultravioleta. Quer dizer, eu com ultravioleta vou confirmar o que o cara do ultrassom falou, né? Que a primeira equipe de manutenção que estava com o ultrassom falou, e chama o cara vem aqui com a câmera para a gente fazer uma detecção. Né? Então, uma complementa a outra. Né?
ela pode ser feita mais frequentemente do que em testes estáticos, óbvio. Qualquer ensaio estático que você tem que fazer, você tem que parar a produção, você tem que fechar, você tem que abrir um circuito, tem que fazer uma parada de distribuição elétrica, né? Óbvio. Né? É seguro, rápido e não intrusivo. Né? É óbvio que a análise de vibração, na colocação dos sensores, você tem que ter um certo cuidado, né? Mas ultrassom, você não tem, também tem que, na parte mecânica talvez tenha um pouco de cuidado, porque ele é de toque, né? Você vai precisar de toque, né? Mas ele não vai entrar dentro do equipamento, você não vai ter problemas, nada disso. Você não vai ter uma perda de peça ou alguma coisa por um problema com esses testes, né? Ultravioleta é uma câmera à distância, termovisão é uma câmera à distância, né? Ultrassom também ele é só uma pistola, fica à distância nos casos elétricos, nos casos mecânicos tem um sensor de toque, que é simplesmente um toque que não vai mudar absolutamente nada. Então você não vai ter esse tipo de problema. Ou então, na análise de motores, o exemplo que eu vou dar aqui é bem interessante sobre isso. Essa é uma bomba submersa, né? Então, no caso de análise de motores, era uma bomba submersa. E eu não preciso descer lá, submergir para fazer um ensaio, até porque não tem como. Eu vou lá no CCM, conecto aos cabos e faço a análise da bomba motor aí. Né? Simplesmente no CCM. Né? É um exemplo bem legal, porque eu não preciso estar no motor exatamente. Eu posso estar no CCM. Ou posso estar durante a linha, do CCM até o motor. Ou posso estar próximo ao motor. Mas aqui é um caso que é difícil você estar perto do motor. Né? Então, aqui eu explico. A primeira bomba inicialmente trabalharia 28 mil Nm a 75% de capacidade. Então, a bomba mostrou flutuações no torque e a empresa queria uma capacitação maior da bomba. Foi removida para reparo. Antes do problema. Uma bomba dessa custa muito mais de 180 mil dólares. É claro que o custo aqui ainda é alto, porque você tem que descer o mergulhador, para subir a bomba, desmontar a bomba, quer dizer, é uma coisa que tem muito custo, por isso 180 mil dólares. Mas vai comprar uma bomba dessa. Né? Muito mais caro que isso. Então aqui eu tenho um comparativo, era um problema de cavitação. Né? Lá no gráfico de análise de motores, também, né, eu tenho lá o gráfico. Então a bomba aqui a bomba 1, é a que está com cavitação. Né? Veja que o torque da bomba número 1, ele varia. Enquanto o torque da bomba 2 e 3 é extremamente linear. Isso é uma assinatura, igual a análise de vibração. Tá? Então, por essas assinaturas e vários outros tipos de problemas vão ser detectados, eu sei que vai ter um webinar só de análise de motores, né? Vai ser feito pelo Guilherme, não sei o que eu vou fazer, vai ser feito pelo Guilherme, acho que já está até marcado, se vocês entrarem aí no calendário do Instituto, vocês vão ver, e ele vai falar muito mais sobre isso. Tá? Outra coisa, o equipamento, o que você faria? Você teria 1, 2, 3, 4, 5 equipamentos diferentes, ele faz um só. Né? Balanceamento da resistência, que é o método de Kelvin, o micromímetro, o famoso micromímetro, negômetro, polarímetro, step voltage e surge, tudo num equipamento só. Né? Então, em vez de você levar 5 equipamentos diferentes, o micromímetro, o negômetro, o polarímetro e o surge, você leva um equipamento só. Né? Você já tem tudo no equipamento só. E aí você tem os tipos de falhas, por exemplo, no motor, né? Que aqui está muito bem explicado, né? Que pode ser da terra para
De fase para terra, entre espiras, né, entre bobinas, né, de fase para fase, né, você pode ter vários problemas. Você vai fazendo os ensaios e você detecta onde é os problemas, onde são os problemas. Tá? Muito obrigado. Mais uma vez, quero agradecer a participação de todos. Tá? Se alguém tem alguma pergunta, pode mandar para a gente. Tá? Tem algumas perguntas já. Eu vou... Como você quer fazer? Quer que eu responda? Então, vamos lá. Ultrassom para análise em quadros e painéis de baixa tensão é possível? Claro que é possível. Isso foi feito pelo... então, ele pergunta, ultrassom para análise em quadros e painéis de baixa tensão é possível? É possível. Depende do quão baixa a tensão. Tá? Isso é importante. Abaixo de 1 kV, abaixo de 1.3 kV, esquece. Né? Quadrinho de... Esquece. A não ser que o problema for um problema muito grave. Geralmente, quando você escutar, já vai ser audível ao ouvido humano também. Agora, é possível. Acima disso, é possível sim. E o painel de baixa tensão, ele tem uma vantagem. Você pode abrir a porta. Então, você pode detectar exatamente onde está o problema. Tá? Exatamente. Você vai mirando e faz a detecção. É possível utilizar análise preditiva em instalação elétricas fotovoltaicas? Claro que sim. Né? Onde você tem, por exemplo, ultravioleta, onde você tem informação de efeito corona, né, na linha de transmissão ou na recepção da computação, sem problema, você vai ter tanto ultrassom quanto ultravioleta. Você pode detectar, e também o termovisor, você pode detectar. Quais os melhores equipamentos para cada técnica aplicada? Eu posso falar para você, não sei se a pergunta está dizendo relativamente a quais marcas de equipamento, né, mas eu posso dizer pelo que a Instronic trabalha. Então, termovisor, a gente trabalha com o termovisor da NEC. Né? Ultravioleta, a gente trabalha com o Vivo, né, que é o melhor do mercado. Análise de motores, a gente trabalha com a Baker, também é super reconhecido. Ultrassom, a gente trabalha com o E-System, que é a melhor, a primeira, a mais famosa de todas elas. Análise de vibração, infelizmente, agora nós não estamos trabalhando, mas temos projetos para voltar a trabalhar. A gente, só para falar sobre análise de vibração, a Instronic foi a precursora no Brasil de análise de vibração, e eu estou falando de 1987, 86. Né? Se fala, o que se comenta, que a gente parecia bruxo. Né? Quando a gente chegava para vender a análise de vibração, em 86, 87, a gente era considerado bruxo. Pô, o cara tá louco, o cara vai... Né? E hoje em dia é uma coisa que está super comum. Ainda bem. Comente um caso de análise preditiva real. Putz, tem vários. Posso falar um para mim que é muito famoso, que a minha experiência diz, que foi um caso na 3M, um trocador de calor, tá? Isso há muitos anos atrás, e foi feita a medição, e a gente fez a medição e falamos para parar ele estava com vazamento sério, ele estava perdendo extremamente a performance, né? E eles demoraram para fazer a parada, né? E quando eles fizeram a parada, eles viram a diferença de consumo do equipamento. Então, esse é um dos casos. Tem vários casos, tem outros casos muito relacionados ao motor. Também tem um caso, uma empresa, eu não vou me lembrar o nome da empresa agora, mas é uma empresa de
tinta. Eles tinham uma das bombas principais lá, que a gente pediu parada imediata. Tá? Também não foi, era uma época também, isso há muitos anos atrás, era uma época que, quando você falava com a diretoria, né, o cara queria ouvir falar do diabo, mas não queria ouvir falar de parada. Né? Óbvio. Né? Geralmente as empresas, e quem trabalha no departamento de manutenção sabe como é isso. Né? Se você for comprar uma máquina para aumentar a produção, o cara gasta 10 milhões, mas se você conseguir 30 mil para fazer detecção, para detecção de manutenção, é um problema. Né? Então, também foi a mesma coisa. A gente fez a detecção, é para parar amanhã. Né? Máximo aí, 3, 4 dias, aí não pararam. Quando chegou no 5º dia, e era um sábado, estourou. E parou a produção. Mas tem uma porção deles. Uma porção. Isso acontecia muito mais no passado, como eu te disse, quando a gente era visto como bruxo. Predizer era uma bruxaria, não é bruxaria, é técnica. Né? Então, acontecia muito mais do que acontece hoje. Hoje, normalmente, as empresas já estão muito mais... o mercado absorveu muito mais essa questão da produtividade. Nós vamos falar, eu não falei de termografia, mas nós vamos falar de termografia em maio, e aí vocês vão receber, só de termografia, vocês vão receber o link do webinar. O curso de análise preditiva oferece certificado? Sim, um certificado de participação. Né? Como é um curso que é mais generalizado, não tem a necessidade de fazer prova e depois um certificado de aprovação. A maioria dos nossos cursos de técnicas mesmo, por exemplo, só de termovisão, só de ultrassom, só de ultravioleta, além do certificado, são 2 certificados. Além do certificado de participação, existe o certificado de aprovação. É feita uma prova e você tem o certificado de aprovação. Mas vai ser feito, sim, vai ser feito também um certificado de participação. Tá? Acho que é isso. Tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, pode mandar. Eu vou responder com tempo, rapidinho, até 24 horas eu respondo todas as dúvidas. Tudo bem? Muito obrigado pela participação de todos. Entrem no site do Instituto Instronic, vejam a nossa agenda, participem, é muito legal. Quanto mais dúvidas tiverem, quanto mais discussão tiver, mais todo mundo vai ganhar. Ok? Muito obrigado. Estamos finalizando aqui esse webinar. Tchau a todos.